Aleluias, amém. Amém. Falo nessa manhã com vocês, comigo, que o Senhor começa falando conosco primeiramente, sobre frutificar, sobre multiplicar, sobre prosperar por algo maior. Repita comigo: eu quero frutificar por algo maior. Quem crê que Deus tem algo maior na sua vida? Eu acho que metade ainda está em dúvida. Pastor, não é culto fé, mas a gente vai exercer a fé aqui. Eu creio que... Pastor, eu acho que você esqueceu da oferta. Não, filho, esqueci não. A gente está acostumado às vezes àquela coisa, àquela regrinha. Filhos, vamos ficar livre. Frutificar por algo maior. Queria te convidar a abrir no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 28 em diante. Deus criou tudo para mim e para você. Deus nos abençoou dando tanto, nos servindo, céus, terra, animais, frutos, árvores, natureza. Ele criou para quem isso? Para nós. E no versículo 27, ele criou o homem, a imagem dele, antes do pecado, que o pecado desmontou, destruiu, desfez a imagem do homem. E no versículo 28, Deus deu mandamentos, orientações, 4 específicos para a natureza humana, para mim e para você. Então no versículo 28, Deus abençoou, ele disse. Deus já começa falando comigo, você neste domingo, nesta manhã, dia 28 de agosto. O ano da vitória. Sejam fecundos. Vou ler na versão aqui do NVI. Sejam férteis. Primeiro mandamento. Sejam. Segundo, multipliquem-se. Terceiro, encham a terra, subjuguem ela. Que é o quarto. Vou ler numa outra versão. Sejam fecundos, multipliquem-se, sejam férteis. Multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. A outra versão ainda que diz, governai-a. 4 mandamentos. Frutificar com voz poderosa. Pode dizer que você está acordado. Repete comigo. Eu devo frutificar, multiplicar, encher a terra e governá-la. Você crê nisso? Se você não crê que está escrito na palavra de Deus. É muito sério. Não é uma mensagem positivista. É algo profético que Deus deu para o homem. Como algo profético que Deus deu para mim e para você. Eu quero te dizer que muitas das vezes, nós, eu e você, homens de Deus, mulheres de Deus, talvez estejamos passando por um momento de acomodação, de conforto. Como assim, pastor Rogério? Eu estou com a minha vida tranquila. Estou pagando meus impostos, estou pagando meus boletos, meu cartão de crédito, estou trabalhando, tenho meu salário, tenho minha casa, tenho meus bens, minha vida está tranquila. Eu acho que eu já estou desfrutando tudo isso, pastor. Sabe, queridos, principalmente na esfera financeira, às vezes,
um curso, uma formação, um processo de capacitação profissional, ajuda. E nos leva às vezes a esse nível, a essa posição. Não, é a caixa aqui, filho. Pronto. Nos leva a essa posição. Qual que é o cerne da questão? Não é eu ter uma vida boa, não é eu ter uma vida com todos os bens, com tudo que eu posso ter, que demonstra que eu estou no centro da vontade do Senhor. Nós temos essa tendência. Nossa, aquele homem é tão bem sucedido, aquele empresário, nossa, aquela família. Nós precisamos sempre olhar para quem? Para o Senhor. E o que Ele manda para nós através da palavra. Será que eu não estou acomodado? Pastor, eu sou cristão há 30 anos. Já sou obreiro, presbítero, eu sou pastor, eu sou bispo. Será que eu não estou acomodado? E a acomodação talvez nos impede de continuar frutificando, nos impede de crescer e prosperar ao nível da excelência que Deus tem para mim e tem para você. Deus tem propósitos para cada um de nós, amém? Fizemos um curso pela manhã, ainda foi reforçado isso. Eu e você fomos formados não ao acaso. Pastora Simone ontem com as mulheres compartilhou sobre um tema, quem é você? Muito tremendo. Recomendo, em algum momento, está sendo editado, eu acho, e depois se dá uma olhadinha nas mídias sociais da igreja. Aproveitando, que eu falei de mídia social, dá um zoom aqui com meus queridos, os irmãos estão online. Em algum momento eu vou ter a habilidade de poder ver quantos estão online aqui na tela interna. Você é bem-vindo no nome de Jesus. Bom dia, graça e paz. Me permita que você possa desligar o seu televisor, eu não sei aonde você está assistindo, para estar focando na palavra de Deus, no nome de Jesus. Tem uma palavra para a sua vida nesta manhã, porque Deus falou comigo, Deus está falando, vai falar com todos os presentes, eu creio que vai falar com você também, online. Amém, igreja? Amém. Então, aqui voltando, o comodismo, a zona de conforto nos leva a não continuar praticando aquilo que Deus tem para mim e para você. E isto é tão comum nas nossas vidas. E a gente acha que é só o ímpio, aquele que não conhece a Deus, que tem uma experiência de se acomodar. Profissionalmente ele se acomodou. Não, todos nós, muitas das vezes, nos acomodamos. Sabe o que é a questão? Eu preciso entregar tudo o que eu tenho nas mãos do Senhor e passar a viver, experimentar a abundância dele na minha vida. Pastor, mas eu já tenho tudo. A partir do momento que eu falo que eu já tenho tudo, eu limitei a abundância de Deus. O que é superabundante? É aquilo que não para de crescer, não para de multiplicar, não para de prosperar. Por ora, Deus quer te usar de uma maneira a abençoar tantas pessoas, e você parou, e por conta de você parar, as pessoas não estão sendo abençoadas por você, vão ser abençoadas por outro, porque Deus continua velando pela obra dele, porque a obra é dele. Se eu e você não falar, as pedras clamarão, diz a palavra do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, o Deus que sara. Quantos aqui foram sarados pelo Senhor? Eu fui muito sarado pelo Senhor, e continuo sendo. O mesmo Deus que sara, o mesmo Deus que cura, o mesmo Deus que salva. Deus salva, sabia, meus irmãos? Deus continua salvando vidas.
Deus continua provendo o poder dele nas nossas vidas. É o mesmo Deus de ontem, Ele é hoje e será amanhã, fazendo o quê? Frutificando na minha vida e na sua vida por algo maior. Deus errou. Você está comigo, Lagoinha? Deus errou? Pastor, mas a minha vida está estagnada. Deus parou? Você crê que Deus parou? Se o problema não está em Deus, e você, alguns ao menos, dizem que não, aonde você acha que está o problema? Em mim. O problema está em mim. Se eu não estou provando algo maior de Deus, se eu não estou provando um frutificar, Senhor, qual é a área da minha vida que a Tua palavra diz para frutificar, para multiplicar, para encher a terra e governá-la, em que eu não estou conseguindo ter êxito, estou inconformado, Senhor, eu preciso de mais, e eu vou me prostrar, e eu vou clamar, e eu vou buscar, e eu vou mudar, e o principal, eu vou deixar coisas que talvez estão me impedindo, porque o Senhor vai mostrando, e eu vou abandonando. Não canso de dizer, meus irmãos, um copo quase cheio de água, de óleo, vamos fazer assim, de óleo, 90% do copo está cheio de óleo. Deus quer colocar um vinho novo. Quanto vai caber desse vinho nesse copo? Quanto? 10%. Quantos por cento você tem recebido de Deus? Talvez, porque você não está liberando espaço para que Deus encha e coloque mais. Porque eu limito, até aqui, Senhor, tá bom, aqui sou eu que cuido. Senhor, mas é isso aqui, eu recebi isso há 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu fui abençoado, eu fui isso. E há 29, e há 25, e há 10 anos, e ontem, Deus parou de se mover, parou de me usar, parou de me abençoar, Ele parou de querer se mover na minha vida e na sua vida. Não. A resposta é não, porque a palavra dele continua sendo cumprida. Deixar uma chave para o seu coração, um texto, livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5. Precisamos estar sensíveis à vontade de Deus, para entender qual é a hora, qual é o momento certo e a maneira, o tempo e o modo de agir. O tempo e o modo de agir. O coração sábio saberá a hora. O coração sábio saberá a maneira certa de agir. Há muita riqueza neste texto. Primeiro, eu preciso ter coração. Segundo, eu preciso ser sábio. A sabedoria é do Senhor. Eu preciso entender, ter sensibilidade, qual é a hora, os sinais. Senhor, me mostra, através da palavra, para estar antenado ao que vem acontecendo e agir. Pastor, mas eu vou agir, eu vou lá e faço e aconteço. É a maneira certa. Agir da maneira certa. Riqueza, chave que eu deixo para o seu coração. Aprender, saber discernir o tempo e o modo. O tempo e o modo. Falar com os diáconos ontem pela manhã. De tudo que o Senhor tem feito nesses dias. Em meio a uma pandemia, abrirmos a igreja. Em meio a uma pandemia, temos tudo que nós temos aqui. Vamos fazer em outubro, 14, 15, 16 de outubro. Mude a sua agenda se você tiver compromisso. Esteja aqui, 14, 15, 16 de outubro. Mais um ciclo do mover de Deus. Estaremos comemorando, festejando, teremos batismo, teremos uma festa linda para o Senhor, para a glória dEle, pelos 2 anos de vida que Ele tem nos dado. Tantos que me falaram, pastor, mas você vai abrir igreja mesmo? Primeiro que eles duvidavam.
não pela minha vida, falar assim, mas você não precisa disso. Você está bem, trabalha bem, bom profissional, viaja, está bem com a família. Você vai na igreja, você tem o grupo de célula, você lidera várias células. O que mais você precisa fazer para provar alguma coisa? E ainda me perguntaram exatamente, usaram essa frase: que mais você precisa fazer para provar alguma coisa? Como que parece que o que a gente faz para o Senhor é para provar ou para devolver? Não, meus irmãos, nada que eu faço é suficiente para agradecer pela salvação que Ele me deu, que Ele nos deu. Ah, pastor, eu fui no culto de terça, é suficiente. Eu fui no culto de domingo, é suficiente. Não tenho tempo. Ah, terça-feira tem agora futebol, pastor Campos, por isso que eu não vou no culto de terça-feira. Futebol, culto tem toda terça, né? Futebol, o jogo, não vai... Amém. A pergunta é: não darei nada ao Senhor que não me custe. Eu quero alcançar algo maior. O que eu estou fazendo para alcançar este algo maior? Crises vão surgir, surgiram, vão surgir, estão surgindo e vão surgir. Passado, presente e futuro. Você está profetizando crises? Queridos, a história é cíclica. Todos nós passamos por dificuldades, por aflições. Se não fosse assim, Jesus disse: não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Então nós vivemos no meio do... Meia dúzia sabe disso. Sabe por que vivemos no meio do mal? Porque o mundo é dominado, é liderado, é gerenciado pelo maligno. E se nós estamos aqui, nós somos a luz do meio dessas grandes trevas. A guerra, a luta é espiritual, meus irmãos. É espiritual. Nós precisamos ter esse entendimento. Eu e você, a nos posicionar, porque Deus quer usar quem? Eu e você. Porque o ímpio já está na mão das trevas, e Deus está lá, o Espírito Santo intercedendo, clamando, chorando, para que a pessoa seja salva, saia do caminho das trevas. E muitas das vezes a gente pensa que trevas é drogas, é álcool, é vício, é prostituição, é adultério, são esses pecados que a gente costuma falar assim: ai, que bom que eu não tenho isso, mas eu tenho uma língua que eu acuso, eu tenho uma língua que eu mato. Ah, mas aquele fulano tem esse pecado. Ah, como que se eu não tivesse pecado? E tem pecadinhos e pecadões? Não tem, todos são pecados diante de Deus e pecadores. A minha oração é: Senhor, salva, Senhor, ajuda ele, Senhor, e me ajuda também, porque eu também sou pecador. Livra-me, Senhor, do jugo da minha alma e a minha carne, que quer migrar para a carne. Que o meu espírito sobreponha e junto à minha alma se me prostre e deseje todo o tempo, incessantemente te adorar. Por isso que a palavra diz: orar sem cessar. O problema, e eu tenho falado isso nas outras reuniões, é que nós olhamos e valorizamos mais o exterior, mais o externo, mais o que eles têm, mais o que eles conquistam, mais o que estão falando de mim, do que o meu interior, quem eu sou, minha identidade em Cristo, que Deus fez por mim. Eu sei quem sou, eu sei em quem eu tenho crido. As crises, meus irmãos, são portas, preste bem atenção nisso. As crises são portas, aberturas, para que eu e você passemos para um próximo nível. Você crê nisso? Não olhe as crises, olhe o Senhor. Lembra que Deus te chamou para frutificar e multiplicar. Ele não falou assim: você vai frutificar, multiplicar e encher a terra nos tempos bons. Ele não delimitou o tempo. Frutifique, multiplique, encha a terra, sujeitai-a, governe-a,
Ele te põe ainda por liderança. E por que eu não faço isso? Porque não é para mim. Delegamos tantas coisas secularmente para o ímpio que hoje ele toma posse. A igreja se abdicou de áreas, por exemplo, televisão, internet, mídia, é pecado. Então eu não pus o pé lá. Se eu não pus lá, eu não pus o pé, Deus não me deu por herança, porque eu não me posicionei. A partir do momento que você se posiciona, Deus vai te abençoando, vai te levando a frutificar, a multiplicar, ao ponto de você começar a encher, a abençoar as pessoas da terra e te dar por governo. Deus não te deu de governo, não te dá por governo, é porque você não está preparado, alinhado com o propósito dele na sua vida. Pode dizer amém? Eu tenho vários textos, eu quero correr, mas assim, vamos pegar um. Davi foi tirado do meio das malhadas por trás, pastor de ovelhas. Ele sabia em quem ele cria, ele sabia quem ele era, qual a identidade dele. Uma família, que ele tinha dificuldades na família. Ninguém conhecia Davi. Quem conhecia Davi? Tanto que na hora de ungir rei, o profeta vem para ungir rei. Todos os irmãos dele estavam lá, menos Davi. E Deus falou, é esse não. O profeta falou, não, é a escadinha, né? Do mais bonito, mais forte, mais viçoso. Época de guerras. Entende-se que o mais forte é o mais poderoso. E foi baixando e baixando. Você não tem mais filhos? A resposta em princípio do pai era quase que não. Tem Davi. Nem lembro dele, eu não conto com ele praticamente. Tem Davi, ele nem está aqui. Os irmãos estavam ali, foram convidados para a festa, para a refeição, para a reunião. Davi não estava. Davi podia ser uma pessoa que estava vinculada. Mas bullying. Mas a minha família falou de mim. Mas é isso, mais aquilo. Mas eu nasci pobre, eu nasci no meio da dificuldade. Eu tenho que estar aqui cuidando de ovelhas, enquanto meus irmãos talvez estão guerreando, estão num patamar de hierarquia, no exército, em outros lugares, e eu estou aqui, com a mão e com o corpo cheirando ovelhas. Mensagem para você: aonde você tem colocado a sua vida, as suas mãos? Qual é o seu cheiro? É o cheiro de Cristo? É o cheiro de pastor que cuida de ovelhas? Responda para o Senhor. Qual é o nosso cheiro? Ele tem nos chamado. E Davi saiu de um meio de crise, de situações que ele vivia, e se tornou o chefe maior de um país chamado Israel, o rei de Israel. Para pensar, como foi isso? Como foi isso, meus irmãos? Davi, daquela situação, talvez você hoje se sente como Davi. Eu estou novo, não sei o meu amanhã, tudo está difícil. É doença, é guerra, as dificuldades, as escolas estão ensinando coisas mescladas, duplos sentidos teóricos, incutindo conceitos, muitas das vezes, que contraria a família, a nossa identidade. Como vai ser o meu amanhã? Casais, não sei se eu vou ter filhos, porque o mundo está numa situação, em quem você tem crido? Eu creio naquele que declarou: frutifique-se, multiplique, enche a terra com a minha palavra, com o meu poder, com a minha unção, com a minha orientação, e domine sobre ela, não para fazê-la escrava, mas para fazê-la me conhecer como autor da vida, como autor e salvador. Eis que enviei Jesus para salvar todos aqueles que estavam em meio às trevas. Eles vão conhecer através dos meus passos, dos seus passos. É por isso que eu preciso ir, preciso caminhar. Me lembro de tantos. Vamos consolidá-los, os heróis da fé. Livro de Hebreus fala sobre Hebreus 11:13, fala sobre os heróis da fé.
Você acha que os heróis da fé passaram por crises? Queridos, há homens, há mulheres ali que eu fico imaginando, Senhor, eu não teria sobrevivido o que eles passaram. Mas me chama a atenção este texto. Todos eles viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Queridos, eles não viram Jesus, eles vieram antes, eles viviam vinculados a uma promessa, e eles viveram fiéis. Eles viram de longe, e de longe eles saudaram, ou seja, de longe eles exaltavam a promessa que Deus tinha para eles, e eles reconheciam que eles eram estrangeiros, peregrinos na terra. Versículo 14. Pula por 16, por favor. E eles viveram dificuldades, mas eles não retrocederam, eles não pararam. Muitos falaram assim: se eu tiver que morrer, eu vou morrer anunciando o nome do Senhor. Não importa se eu vou ficar numa caverna com um leão, não importa se eu vou ser jogado na fornalha de fogo, muitas vezes mais quente, mais forte, eu não vou me prostrar. Eu continuo clamando a Deus, continuo buscando e orando a Deus. Por quê? E aqui vem a explicação: porque eu espero uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. O meu objetivo não é bens, não é casas na praia, não é ter uma vida confortável com tudo pago. Meu objetivo é estar no céu, e não é um objetivo apenas meu, porque esse é o objetivo do meu Pai, é que eu vá para o céu, é também que os meus irmãos possam ir para o céu, e para que os meus irmãos possam ir para o céu, eu e você temos uma missão: enchei a terra, multiplicai a palavra de Deus, enchei a terra de homens e de mulheres que foram mudados, transformados, morreram para suas naturezas, mas nasceram para o Espírito Santo de Deus, para fazer a vontade do Pai. E por esta razão Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Olha que lindo, assim como Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus, os heróis da fé eram homens que Deus não se envergonhava. Aleluia. A pergunta que eu fico falando: Senhor, eu tenho te envergonhado? Todo o tempo eu venho me perguntar: eu tenho te envergonhado com o meu agir, com o meu tempo de oração, com o que eu falo, com o que eu leio? Que o Senhor tem nos preparado. Estou montando um outro estudo, essa semana, do estudo que estava montando, abrindo um parênteses, quem está acompanhando, os cientistas estão desesperados, tentando entender por que a Terra está girando mais rápido, e é técnico isso. A Terra está girando mais rápido, girou o ano passado, e está girando muito mais esse ano, mais de 20 vezes, de tempo em tempo medido, e relógios atômicos, ou seja, precisão de erro 0,000. A ciência começando a explicar o quê? O que a palavra já falou. Eu abreviaria os dias, porque os dias são maus. Queridos, eu e você estamos cumprindo, preocupados com o dia de Cristo? Cauê, pula para o versículo 40. Eu e você estamos atentos para os heróis da fé. A palavra começa a dizer: através deles, chegando aos nossos dias, Deus havia planejado algo melhor para nós. É a palavra que diz: Deus tem algo. Vamos trazer nós para a minha primeira pessoa. Deus, repete comigo: Deus planejou algo melhor para mim, para que eu fosse aperfeiçoado. Deus quer te aperfeiçoar, meu irmão, minha irmã. Se você pode glorificar Deus, glorifique forte. Promessa dele para mim e para a sua vida.
toda a criação de Deus. Sabe, meus irmãos, toda a criação de Deus é Deus que criou. Se Deus criou, Deus sustenta. Por que você está preocupado? Os pássaros não plantam e nem colhem. Quem os alimenta? O Senhor. Quem fez os pássaros? O Senhor. A gente abriu essa reunião, esse culto, lendo o livro de Gênesis. Gênesis 1:1 fala: Deus criou os céus e a terra. Ela era sem forma e vazia. Espíritos paravam sobre a face do abismo. O criar do verbo de Gênesis 1 é bará. É algo no sentido de formação, mas também algo no sentido de sustentação, de alimentação, de crescimento. Ou seja, Deus cria e Deus sustenta para que aquilo se mantenha. E por que eu tenho temor? Por que eu estou duvidando? Por que eu estou duvidando? José, quem não conhece a história de José no Egito? Quem não conhece? Que bênção, vou ser bem rápido então. José no Egito, um homem. Você acha que você sofreu, filho? Não estou menosprezando o seu sofrimento. José foi menosprezado pela família, pelos irmãos, quase foi assassinado, foi vendido. A gente lê rápido, mas imagine você sendo colocado como escravo. Olha a dente, olha seu porte. Ah não, esse é ruim, esse é assim. Até vir alguém e falar assim: vale tanto. Comprou ele, ou seja, se transformou, em vez de um ser humano, foi transformado num objeto, avaliado. Foi para uma casa trabalhar como escravo. Deus o abençoou como escravo, virou líder na casa, foi perseguido, injustamente condenado, jogado na cadeia, injustamente, por uma mulher que deu em cima dele, e ele fugiu. Homens, vigiem, não lutem contra as tentações do sexo oposto. Mulheres, vigiem, não lutem contra as tentações do sexo oposto. Corra, fuja. Mas eu vou perder meu emprego. Perca o emprego e ganhe a sua salvação, ganhe a sua família. Não sei por que eu disse isso, mas o Senhor te abençoe. E José foi jogado na cadeia, e na cadeia, ele saiu da cadeia para governar a maior nação da terra naquela época, o Egito. Mas por que me lembrei de José? Porque uma coisa que marcou José, que às vezes eu quero deixar uma chave aqui para o meu e para o seu coração: José se antecipou ao tempo. Lembra o texto que nós lemos de Eclesiastes? O coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. José soube a hora e a maneira de agir. Eu estou aqui, eu vou comprar sementes, eu vou cuidar, eu vou planejar, eu vou me encher de alimento, de sementes. Mas não precisa, mas eu vou fazer. Noé, outro exemplo. Mas que homem louco, vai montar um navio desse tamanho, para quê? Não está nem chovendo. Ele foi chamado louco, até as primeiras gotas de chuva caírem à terra. Não importa o que vão te chamar. O sábio se antecipa das crises. José não tinha crise sobre a terra, mas ele se antecipou e encheu celeiros. Uma chave para a sua vida: nas crises você vai construir, você vai formar e vai se preparar para que depois das crises, quando houver um momento de guerra, de dificuldade, você prospere e você reine no nome de Jesus. Tem 3 amém. Você está comigo, Lagoinha? Jesus. José nos ensina: no tempo de paz eu trabalho. Quantos estão em paz?
e estão sossegados. Ah, pastor, mas eu já lutei tanto, já passei por tantas dificuldades. Agora eu vou descansar. Agora eu vou tirar férias. Agora eu vou... Depois a gente volta. No tempo de paz é que você semeia. No tempo de paz é que você constrói. É no tempo de paz que você planeja. É no tempo de paz que você, com o coração sábio, entende o tempo e o modo. É tempo de construir. É tempo de preparar. Porque no tempo da guerra, no tempo da crise, você vai superar, você vai governar. E eu vou te falar por quê. Lembra as fases. José no Egito, vinham as pessoas. José, está aqui dinheiro, quero comprar semente. Ele dava semente. Aconteceu o que com o dinheiro? Chega uma hora que acabou. Aí eu vou lá, não tenho mais dinheiro. Eu tenho o quê? Toma meu carro, toma minha casa, toma meus bens. Através para eu ter o quê? Comida. E José tinha de sobra. E foi vendendo. Ele virou dono de todas as propriedades da região. Amém? Não bastante. Todos os jumentos, bois, animais da região. Parou por aí? Não. Daqui a pouco vem as famílias. Nós não temos bens, não temos mais casa, não temos mais nada. Nem a terra é nossa. Eu e minha família não morrer de fome. Nós nos entregamos a Ti. Eu quero me tornar escravo. Porque eu, como escravo de vocês, eu não morro de fome. Vocês vão me alimentar. Você está entendendo espiritualmente o que diz essa história de José, meus irmãos? Se você não semeia no tempo certo, se você não constrói, não trabalha, no tempo da dificuldade, você vai talvez até virar escravo e trabalhar para os outros. É espiritual. É espiritual. Ah, mas eu sou servo de Deus. Eu vou para a igreja todo domingo, pastor Campos. Mas eu estou passando uma vida de quase... Deus te deu entendimento, Deus te deu ferramentas, Deus te coloca por cabeça para que você atue. Não espere um terceiro. Ah, mas quando vier a crise eu me posiciono. Não, é para se posicionar agora. É para você construir hoje, para você trabalhar. De 7 dias Deus descansou um só dia. Por 6 dias Ele trabalhou ininterruptamente. Não pare, prossiga, frutifique, porque Ele já tem algo maior para você, mas Ele não pode te dar enquanto você não estiver preparado, que você estiver nos trilhos corretos, para suportar, tirar aquilo que não vem dEle, para experimentar o novo, a capacidade poderosa de autoridade, de unção espiritual, para que você possa governar, em nome de Jesus. Tempos de paz não são tempos para ficar gozando a vida bela, a vida boa. Pastor, então eu não vou ter tempo. Não, querido. Entenda espiritualmente. Não é para você ser escravo no aspecto de viver. Não. É para você ter como prioridade e atuar no reino de Deus. E não colocar como secundário. Para você evangelizar, pregar em todo o tempo, encher a terra de servos do Senhor. Mas talvez nós possamos estar olhando assim, pastor, mas assim, eu entendo, mas eu tenho que trabalhar, eu trabalho de manhã e à tarde, aí à noite eu faço um outro bico, e eu faço isso, eu faço aquilo, porque eu preciso multiplicar primeiro para mim. Eu vou falar com propriedade isso, por muito tempo, eu fiz isso. Eu tanto trabalhei e não tive um retorno pelo tanto que eu trabalhei. Período que antecipou a pandemia, foi um ano de decisões na minha vida e da minha casa. Eu não quero falar de mim, mas só para posicionar para vocês. Tempos de decisões, e essas decisões foram permeadas posteriormente com portas fechadas fisicamente. Eu não sabia o que era ser desempregado há muito tempo, há muitos anos.
No ano que eu tomei a decisão de me posicionar no reino, na igreja, eu não tinha igreja, era na minha casa. Falei, vou fazer. Aparentemente, foi uma decisão errada, porque às vezes a gente faz isso. Se acontecer isso, eu tomo minha decisão. Se não acontecer, eu não tomo. Peraí, eu não estou brincando com Deus. Deus é meu pai, é o seu pai. Ele fala ao seu coração. Entra no seu quarto, dobra o seu joelho, começa a falar com ele. E o seu pai, que te ouve, que te vê, no secreto, te responderá. Deus responde. Deus fala conosco. E nesse momento de decisão, eu não imaginava a pandemia. E na minha mente vinha, como no tudo no Brasil, depois do carnaval volta ao normal, depois do carnaval estarei empregado, né, pastor? E as coisas acontecendo. Mas me posicionei no reino. Eu trouxe minha família, tomamos decisões, nos posicionamos, ajustamos financeiramente, porque às vezes o homem tem dificuldade de compartilhar com a família. Família, agora nós temos um outro nível financeiro, porque quando você está empregado, você tem um nível de gasto. Quando você não está, você não pode manter mais esse nível. Há necessidade de um alinhamento familiar, eu fico feliz porque meus filhos entenderam. Pai, a gente precisa gastar menos, né? Porque se está entrando menos, eu preciso gastar menos. Ou não está entrando nada. E eu começo a ter entendimento. Mesmo no levante das trevas, continuamos firmes. Período de pandemia, e a gente, Senhor, o que Deus tem para mim? E vem fevereiro, e vem março, e continua abril, e a gente fazendo lives, e pessoas sendo alcançadas, pessoas, obrigado pastor. A gente não tinha nem propósito de igreja, a gente fazendo lives, eu me recordo, eu e minha esposa, minha filha, lá na frente, orando, ajoelhada, quietinha. Foi um período que Deus trabalhou na minha casa, para forjar-nos, para que a gente pudesse frutificar. Ou seja, eu e você precisamos nos arrepender, ter uma conversão genuína, voltar à origem, voltar à essência, que é o Senhor. E então, nele, nós vamos experimentar o que é o frutificar, o que é o multiplicar. E a gente começa a encher a terra, e falar da verdade, falar da palavra. E esses 2 anos foram os anos que talvez, eu mais tive atividades não profissionais. Talvez eu mais tive atividades de visitar, de pregar em igrejas, de ser acompanhado na igreja, aconselhamentos. E meus irmãos, esses 2 anos foram os 2 anos que eu mais vi a boa mão do Senhor multiplicando na nossa vida. Inútil vos será bem cedo levantar, penosamente trabalhar. A Bíblia diz, aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. É palavra do Senhor. Ele não quer dizer que eu preciso ser preguiçoso, não. Aos seus amados, ou seja, aquele a quem ama, a quem vive o amor, quem prega, quem evangeliza, quem visita, quem abraça, quem ora, quem acorda de madrugada intercedendo, a estes amados que priorizam o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas, Ele diz, eu acrescentarei. Eu estava preenchendo aqui, Deus pôs uma chave específica no meu coração. Você não está aqui na Lagoinha porque é mais uma igreja ou mais um culto. Preste bem atenção nessa manhã do dia 28 de agosto. Deus não une pessoas, não junta pessoas. Deus não precisa saber. Vem cá, pastor Campos, corre aqui rapidinho. Eu já ouvi essa frase. Pastor Campos, pastor há 30 e poucos anos? Não fala muito, não, anuncia a idade. Eu já ouvi essa frase. Tem um pastor lá, bastante experiente, há 30 e tantos anos. Pastor Rogério, há menos anos. Então dá uma equilibrada, dá um molho. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Deus não precisa usar o menos experiente ou o mais experiente, o mais rico
ou o mais pobre, o mais capaz ou o menos capaz, o mais estudado ou o menos estudado. Deus não faz assim, meus irmãos. Obrigado, pastor. Deus não faz assim. Deus une propósitos. Qual o propósito do coração do servo do Senhor? Qual o propósito do meu coração? Ei, eles estão unidos no mesmo propósito. Eu vou unir esses irmãos para a glória, porque o cordão de 3 dobras não vai se quebrar. O meu Espírito Santo vai agir na vida, no ministério dele, no meu ministério, e juntos nós vamos caminhar, multiplicar e começar a encher a terra, e este bairro, 90 mil pessoas, nós vamos buscar as 9 mil pessoas que vão se tornar adoradores do Senhor, porque não é para mim, não é para ele, é para o Senhor, Aonde está o seu coração? Em que você tem depositado o seu coração? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Por falar em coração, quero orar por você. Eu confesso, repita comigo, eu confesso que tudo que eu tenho vem do Senhor. O meu fôlego, a minha fé, a minha alegria, tudo é teu. E nesta manhã eu te devolvo, eu consagro a ti, eu te devolvo. Seja feita a tua vontade aqui na terra, porque ela já é sua no céu. Aleluia. Meus irmãos, entenda isso. Não é o que você tem, é o que você é. Aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Abraão sonhava por ter um filho, e Deus deu Isaque para ele. E veja, no momento em que Isaque cresceu, e um menininho, e Abraão se deslumbrando com o seu filho, o que Deus fez? Ei, Isaque, deixa eu ver aonde está o seu coração. Me entrega seu único filho. Deus fez e continua fazendo isso. Aonde está o seu coração? Talvez o seu coração não está em frutificar, em multiplicar, almejando o maior de Deus. E o maior de Deus é unção. Quantas pessoas, por serem curadas, salvas, esperando por mim e por você? Iniciamos um curso de intercessão hoje, das 9 às 9h50. Tínhamos em torno de 15 irmãos, glória a Deus por isso. 15 pessoas que entenderam que acordar mais cedo não é desafio, não é difícil, para estar aqui, entendendo a importância do orar, a importância do interceder. E quando eu intercedo por mim, pelo próximo, por ele, por ela, por ele. Isso é amor, serve, que guerreia pelo meu irmão. Eu luto por ele, luto pela minha mãe, mas também luto pelo meu vizinho, luto pela minha sogra, mas também luto pelo meu chefe. Oro por eles. 2 Reis 4, 6 e 7 diz assim: todo milagre é realizado. Diz assim, que quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Deixa eu dar um contexto aqui para os irmãos. Deixa o texto aí, por favor. A viúva não tinha nada, estava vivendo em miséria. E o profeta, o que ela tinha? Azeite, um punhado de azeite. Traga suas vasilhas, peça vasilhas, que eu vou encher essas vasilhas de azeite. E Deus deu a ele essa orientação e ele cumpriu. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela foi nos vizinhos e ela procurou todas as vasilhas. Ela adentrou a sua casa, fechou a porta, chave. Estratégia que Deus dá para você, é para você, não é para a torcida do A, do B e do C. Há estratégias específicas para você juntar 2 ou 3 próximos de coração, que estão imbuídos no propósito de viver a vontade do Pai,
e vão orar, interceder com você, principalmente a sua casa. E ela fechou a porta da sua casa e começou a encher as vasilhas, E aí a frase é: traga-me mais uma. Mas ele respondeu, o filho: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Preste atenção nessa chave espiritual, meus irmãos. Está escrito aqui que o azeite acabou? Está escrito aqui que o azeite terminou? Não. O que terminou? As vasilhas. Vasilhas são os potes, são os vasos a qual vão sendo cheios. O azeite, sinal de unção, de autoridade, de poder na sua vida, vai parar quando você cessar no seu volume de querer receber. Ah, pastor, mas eu já estou contente com a minha vida cristã. Ei, Deus quer te fazer frutificar por algo maior. Aos heróis da fé, Ele planejou algo ainda sobremaneira maior. O azeite dele não cessou, Ele continua a derramar. Se você parar, se você tampar, vai parar. Mas se você deixar aberto: eu quero mais, eu preciso de mais. Senhor, eu não estou confortável, eu não estou contente, eu preciso de mais. Eu quero orar e as pessoas serem curadas. Eu quero aquele paralítico que volte a andar, o cego comece a ver, o coxo vai saltar de alegria. Não para minha glória, mas para a glória do Teu nome, para a exaltação do Teu nome. Senhor, qual é o preço que eu quero pagar por isso? Eu quero pagar. Ah, Senhor, eu vou falar para uma pessoa, mas também eu posso falar para multidões, porque eu não vou ser envergonhado, porque eu sei em quem eu tenho crido. O azeite não vai parar. Deus quer continuar derramando. Esvazie-se para que você possa receber mais do Senhor. Os milagres são realizados mediante princípios, meus irmãos. Não é por força. Por exemplo, eu vejo algumas reuniões em algumas denominações que há uma forçação. Ah, eu tenho que orar, e eu empurro a pessoa para ver se a pessoa cai, e se não sei o que, se ela recebe. Queridos, o que é do Senhor, e Ele dá quando Ele quer, da forma que Ele quiser. Alguns chegaram, como tivemos aqui o tempo da conferência do Espírito Santo. Pastor, mas o pastor nem orava e a pessoa recebia uma porção do Espírito Santo, nem colocava as mãos, quer dizer. Verdade. Porque não é a pessoa, não é a força, é pelo meu Espírito. E você vai multiplicando. Um irmão veio compartilhar comigo: pastor, o senhor não sabe, mas eu fui curado assim, assado. Ele vai trazer em algum momento o testemunho. Fui curado no momento, o senhor estava pregando e o senhor falou isso, fui curado. Foi logo depois do período de conferência do Espírito Santo. E eu nem sabia. Mas, meus irmãos, o multiplicar, você vai abençoar pessoas que você nem imagina. Elas serão capacitadas, resgatadas, salvas, libertas, curadas, transformadas. Porque não é para mim e para a sua glória, é para a glória do Pai. Você entende isso? Deus continua sendo inesgotável. Deus é eterno, Deus é inesgotável. Eu e você não vencemos a Deus em dar. Não pare de construir. Não pare de construir. Assim como, deixa eu deixar uma outra chave para o seu coração. A importância de você semear. Tiago 2:26. A fé sem obras, ela não tem como ser próspera, porque
que ela morre. Assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras, ela é morta. Pessoas estão morrendo neste momento. 1, 2, 3. Quantas pessoas perderam seu fôlego de vida sem salvação? Isso te aterroriza? Talvez você fale assim: ah, pastor, mais ou menos. O Enzo, profetizar, hein? O diácono Enzo, no nome de Jesus, quem sabe? Quando ele falava aqui, quantos visitantes, veio ao meu coração, quantas pessoas eu falei de Jesus essa semana, quantas eu convidei para estar aqui, ou para entrar na live, para compartilhar o link, para ouvir essa palavra de libertação, essa palavra dizendo que, ei, você pode, Deus quer mudar a sua vida, basta mudar o seu foco e entrar no propósito de Deus, porque o meu propósito vem do coração, e o coração é enganoso. Pastor, eu acho isso do coração. Ah, Senhor, me ajuda a viver a tua vontade. Se você foi liberto, curado, alcançado pelo Senhor, não tem como continuar da mesma maneira que a gente estava. Eu me lembro de Jesus. Você foi curado, mas não avisa ninguém, não fala para ninguém. O que a pessoa fazia? Saía pulando. Eu fui curado, eu estou enxergando. Ei, foi Jesus, aquele homem, sabe? Estratégia. Como que eu e você fomos alcançados, salvos, limpos? Eu fui limpo, eu fui muito perdoado. Por que eu não daria ao Senhor toda a minha vida, tudo o que tenho, tudo o que sou? Não deixe de semear. Preste atenção nisso. Não pare de semear. Mas o tempo está ruim. Não pare de semear. Ah, mas eu não sei se eu vou ter filho. Não pare de semear. Ah, eu estou pensando em abrir um negócio profético para a sua vida. Não pare de semear. Ah, mas a situação está... Não importa. A situação vai estar diferente. Você vai governar. Você vai ser cabeça. Não pare. Não pare. Período de frutificação. Vamos ficar de pé. Eu quero orar especificamente por um grupo de pessoas. Sabe, talvez aqui todos tenhamos recebido e aceitado a Cristo. Já recebi a Cristo, pastor, eu sou crente há tanto tempo. Aí a minha pergunta é: nós temos na verdade dois grupos. Aquele que ouviu o chamado de Deus e atendeu e continua atendendo, e aquele que ouviu o chamado de Deus para multiplicar, para continuar, e ele negou. Qual grupo você tem feito parte? Do grupo que tem negado, ou do grupo que tem se colocado à disposição? Me lembro daqueles irmãos que o grupo terrorista ISIS pegou eles, colocou uma roupa lá, colocou numa gaiola de grade, foi lá com guindaste, jogou eles e começou a mergulhar no mar para que eles morressem afogados, porque eles não negaram o nome do Senhor. Eu morro dizendo: Jesus é o meu Senhor. Por situações tão mais simples, talvez, com as nossas atitudes, nós não estamos confessando o nome do Senhor. Talvez você esteja preocupado ou preocupada com o que os outros estão falando, com as pedras. E são pedras, mas não tem muitas pedras. Talvez
deste ano, essas 2 últimas semanas, foram as semanas de maior quantidade de pedras que eu e minha esposa recebemos. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Uma chave para a sua vida: aquele que não participa contigo na sua semeadura. Por que não participa? Porque ele tem tempo. Você está construindo, você está orando, você está trabalhando. O outro irmão está falando o quê? Ah, mas isso não é bom, isso eu faria. Por que você não muda para cá, faz daquele jeito? Falávamos com os diáconos ontem, né? Aquela coisa assim, encostada assim. Ó, tá assim, pega ali, ó, não sei o quê. Ó, pastor Campos, daquela forma assim, ó. Ó, o chão ali está meio sujo, não ficou tão bom quando você limpou. Quantos estão fazendo isso talvez de você? Para você? Para a sua vida, para o seu ministério? A pergunta é, sabe por que eles estão fazendo isso? Porque eles têm tempo, eles não estão construindo, eles não estão semeando. Ó, não perca o foco, continue semeando, continue trabalhando, continue construindo, porque lá na frente vem a colheita. E aí eles vão querer participar da sua colheita, só que eles não vão ter como. E aí você vai abençoá-los. E dentro do princípio, como comentei de José, você vai frutificar, multiplicar. E aí é a hora de você governar. Você aqui, talvez hoje, fala assim, hoje eu trabalho para fulano. Deus vai te dar um negócio, onde você vai ser cabeça. Mas não para você humilhar, não para você espezinhar, mas para você ser cabeça em nome do Senhor. Para você governar com o propósito de encher a terra. Senhor, tu sabes, por exemplo, eu fico tão feliz quando eu consigo na empresa ter portas de emprego, mais vidas sendo abençoadas, Senhor, mais vidas que eu vou poder conhecer, vão ver o meu estilo de vida, o estilo de vida daqueles que me rodeiam, pessoas que fazem o bem e não o mal, que semeiam coisas boas e não tempestades. Deus quer te plantar para a glória dEle. Deus quer te plantar pela glória dEle. Princípio da semeadura. O que você tem semeado? Como você tem semeado? Versículo. Não precisa pôr, Cauê, pode deixar o texto do frutificar. Eu vou ler para você Colossenses 1, 16 e 17. O Ramone pode vir para frente. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele, para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistiram por Ele. Olhe para o Senhor. Queridos, esta manhã é uma manhã de princípios, de alicerces, de bases. Assim como muitas das vezes, para você adentrar um nível, uma universidade, você precisa ter o básico, o intermediário realizado. Deus está alicerçando-nos. Deus está te plantando e te alicerçando em bases, em fundamentos sólidos, para que você possa suportar quando você for colocado para governar. Frutifique, multiplique, seja canal de multiplicação, não de devolução. Mas ele não me fez nada, eu multiplico ou abençoo. Ah, mas ele me jogou pedra, e eu vou orar por ele. Ah, mas ele faz isso, eu vou abençoar ele. Multiplique, encha a terra como servos e servas do Senhor, que Deus vai te colocar para governar, para liderar situações que você precisa estar preparado, capacitado, porque o óleo dele não para de ser derramado. O óleo dele não para de ser derramado. Lembrando sempre de Jesus, que para servir
quem é o maior? Ele pegou a bacia e lavou os pés. Discípulo A, discípulo B, discípulo C. Você é maior que eu sou maior que você? Não. Eu vou lavar os seus pés. Você quer ser o maior? Sirva. Você acha que você é melhor? Sirva. Porque só a palavra diz que diga ao fraco, eu sou forte. É na fraqueza, quando você fala assim, eu não tenho capacidade. Aí o Senhor fala, que bom, agora eu vou te tomar pela minha mão poderosa e vou te colocar aqui. No nome de Jesus.